Sim, Kátia, sobre esse processo que você falou, né, de perder a língua e de ter que Então, revitalizar a língua. então, professora, sempre eu digo assim, né, que quando o meu povo foi colonizado pelas igrejas, por missionários e por outras pessoas, o meu povo teve que deixar de falar a língua, foram obrigados, né, porque a gente falava a nossa língua. Então, assim, nós fomos obrigados a deixar de falar a nossa língua, nossos pais, nossos avós, nossos tios, para falar o português. E eu vi a preocupação do meu pai estudava com lamparina. 3 da manhã meu pai estava acordado estudando para aprender a falar o português e escrever. E quando eu fui estudar, eu já tinha 9 anos para 10 anos, eu fui estudar na escola do Cupém. E lá eu pegava beliscão, porque a professora dizia que eu falava gíria, que estava errado, que eu tinha que aprender a falar direito, que a língua que eu falava não era a língua de cristão. Então, assim, até eu mesmo pensava que nós era um ET, nós era uma máquina, sei lá. Meu Deus, o que é que nós somos então, né? Então, eu me envergonhava de mim. Eu tinha vergonha de mim por eu falar daquele jeito, outra língua, e meus pais. Eu tinha vergonha de dizer, meu Deus, não queria nascer dessa família, né? Então, aquilo foi imposto para nós. E aí, a certo tempo, quando foi de 87 para 90, nós fomos obrigados a voltar a falar o português. Então, assim, ficou uma confusão na nossa cabeça. Poxa, nós fomos obrigados a deixar de falar, agora tem que voltar essa língua, né? Como é isso? Então, assim, foi muito difícil, sabe, entrar na nossa cabeça, imagina na cabeça dos velhos. Então, foi muito complicado, né? E tanto Né, a questão do obrigado que você fala é do do reconhecimento, da reconhecimento, da valorização da língua, né? valorização da língua, né? Porque como nós fomos obrigados a deixar de falar a língua para falar o português, e aí ficou aquela confusão, qual é a língua certa? É a nossa língua ou é a língua portuguesa, né? E aí hoje nós se damos conta, poxa, se nós não deixássemos de falar a nossa língua, hoje nós era ainda mais forte do que somos. E hoje nós tenta, nós discute hoje como que nós vamos ensinar os nossos filhos a falar. Como que aí nós falamos, é praticando. É deixando a vergonha de lado, porque às vezes até os nossos próprios filhos se envergonham. E a gente se envergonha até dentro da própria comunidade com medo de falar e errar. Aí nós falávamos, rapaz, mas quando foi para mudar a língua indígena para o português, falava errado e não aprendeu o português? Né? E por que que não voltar a nossa língua origem? Tem como voltar a nossa língua origem de praticar aqui dentro. Né? Mas você tem que querer fazer um esforço, né? Porque agora está sendo outro processo da valorização de voltar a falar a língua. Aí eu fico, rapaz, passa um filme na minha cabeça, sabe? Passa um filme mesmo, porque eu me lembro que eu me calei por 3 anos. Eu era chamada de pateta, de pomboca, de sonsa. Né? Porque eu gosto de falar muito, né? Hoje, né, até a mulher diz, rapaz, mas tu fala demais. Eu falo. Eu gosto de falar, principalmente contando a minha história. Só que eu passei uns 3, 4 anos sem falar. Eu tinha medo de falar errado. Número nós falava errado, né? Falava muita coisa errada. Errado assim, né? Porque nós trocava o L pelo R. Nós trocava outra letra que nós trocava muito R por L e o L pelo R e G por D. Eu me lembro direitinho, assim, se for fazer as comparação, eu consigo lembrar dessas letras, assim. Então era uma letra muito, o jeito que nós utilizava, né? O G pelo K. Então, assim, passa o filme na minha cabeça e hoje eu tento descobrir uma maneira para que traga isso de volta para o meu povo a se fortalecer a falar a língua. Então, assim, nós tínhamos uma maneira de falar, de organização, nós tínhamos uma reeducação até alimentar. E nós deixamos tudo isso para trás, porque nós achávamos que nós era errado. Que foi colocado na nossa cabeça que nós estava errado. Que nós não era ser. Que nós não era cristão. Se nós não era cristão, nós era o quê? Nós era bicho? Nós era um ser do outro planeta? E às vezes o pessoal dizia, até o pé deles é diferente, o pé deles não tem curva. Tu acredita que nós já ouvimos isso?
Teve uma pessoa que veio e disse, nós queríamos ver a cor do sangue de vocês. Então, assim, e hoje eu vejo que não mudou. No em pleno século XXI que nós estamos hoje, não mudou. Ainda tem pessoas que têm preconceito de nós, tem nojo. Se tiver fedendo um lugar, todo mundo olha logo para nós, e se tiver preto, é para os pretos. Parece que tudo que não presta é o negro e o indígena. Que tudo assim, todo mundo olha. Se até no coletivo, se tu tiver pintada, tu entrar no coletivo, tu é excluída. E quando a gente entra no meio da sociedade, no meio da classe alta, todo mundo te olha como tu é um incapaz. Porque não te conhece, eles te julgam pela aparência. Não sabe quem tu é, não sabe da tua história. Né? Então, é muito difícil, professora. Então, é isso assim que acontece com nós até hoje. Sim.